A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Fabrício Borba, pastor presidente da Igreja Luz e Vida Milagres, aqui em João Pessoa da Paraíba. Nossa igreja fica localizada à Travessa dos Milagres, no Varadouro, aqui na capital da Paraíba. E hoje nós vamos continuar as nossas ministrações em cima dos evangelhos. Acredito que essa seja a última ministração que eu vou fazer exclusivamente sobre os evangelhos. E a partir da próxima ministração minha, eu já vou começar a interagir com vocês, né, na ministração através das epístolas paulinas e outras epístolas, como também buscando alguma coisa lá do Velho Testamento. Amém? E a ministração de hoje, ela tem muito a ver com uma passagem, né, tem tudo a ver com uma questão de uma demonstração de adoração ao Senhor Jesus, que é a verdadeira, vamos dizer, o maior nível de intimidade que a pessoa pode ter com Deus, né? É no nível de adoração, mas também onde na adoração todos os nossos pecados, tudo de ruim que de certa forma a gente fez, tudo, não diria que é lançado no mar do esquecimento, mas tudo perde a importância. Deus, Ele espera a minha adoração e a sua adoração, né? E nessa passagem aqui que está em Lucas 7:36, né? E são vários versículos, simplesmente uma demonstração que Cristo dá aqui, né, é sobre a questão da entrega, da adoração, do arrependimento, né? E tudo aquilo que você era antes perde toda a importância para Deus. E Deus, ele começa a olhar para ti de uma maneira totalmente diferente, uma forma de conquistar, de verdadeiramente manter uma intimidade profunda com Deus. Isso é muito lindo. E o que essa senhora que fez foi registrado na Bíblia como uma das coisas mais das coisas mais bonitas, das demonstrações mais bonitas no Evangelho do Senhor Jesus, né? Dos Evangelhos aqui, uma das passagens mais bonitas, certamente. E vamos olhar para o texto, né? Para que vocês possam começar a entender. A gente vai lendo algumas coisas e vai parando e explicando alguma coisa no texto. Então preste bastante atenção. Na minha Bíblia aqui, o título que está aqui sobre a minha, do versículo 36 do capítulo 7 de Lucas, é assim: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Convidou Jesus, né, um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, preste bem atenção nessa palavra pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, ou seja, ele pensou: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Vamos dar uma paradinha aqui, certo? Vamos recapitular aqui. O que é que acontece? Um fariseu, depois a gente vai entender, né, vai saber que o nome dele é Simão. Ele convida Jesus para um almoço. E quando ele convida, uma mulher da cidade, conhecida como pecadora, ou seja, certamente era uma mulher prostituta, certo? Até porque se ela fosse uma mulher adulta, ela teria que ser apedrejada. Mas ela era prostituta. Quando fala pecadora, você já comece a pensar que está falando de uma prostituta, certo? Então o que é que acontece? Essa mulher entra nessa casa, porque soube que Jesus estaria lá, e ela leva consigo um vaso de alabastro de unguento. E quando chega lá, ela quebra esse vaso
e aqui o texto não diz, mas eu estou dizendo a você que ela quebra, porque esse vaso era feito de uma maneira tal que ele era totalmente lacrado. Então, para que ele fosse aberto, ele tinha que ser quebrado mesmo, certo? E ela começa a ungir os pés de Jesus, né? E começa a ungir, e chorando, molha os pés de Jesus, e começa a secar com seus cabelos, e chora e unge Jesus. E daí o texto já remete ao pensamento que o fariseu estava naquele momento, que se Jesus fosse um profeta, certamente ele saberia quem é ela e o que é ela, né? Quem e o que é ela. E certamente ele não é um profeta por causa disso. Então aqui já começa a haver um julgamento por parte desse fariseu. Um julgamento da mulher, que certamente era um julgamento comum na cidade, pecadora, uma mulher que não valia nada, certo? E o próprio julgamento do próprio mestre, do Senhor Jesus, que a partir daí ele começa na mente dele a tirar a importância de quem Jesus era. Olha, ele convidou Jesus para a casa dele, mas quando acontece esse evento, dessa mulher entra e começa a ungir Jesus, né, e chorar, e todo aquele, vamos dizer, aquele momento ali, né, toda aquela cena. E daí ele já começa a ver Jesus de uma outra maneira. Não que ele estivesse vendo Jesus de uma maneira tão importante, mas dá-se a entender até que ele dava até uma importância a Jesus, né? Se supõe, pelo menos, se ele fez isso de coração, convidou Jesus ou não de coração. Mas você começa a ver também aqui que ele começa a demonstrar que ele não dava credibilidade a Jesus a partir desse pensamento. Mas depois, quando a gente vai avançando no texto, você vai vendo que outras atitudes que ele tomou também demonstravam que ele não respeitava e não estava considerando Jesus. E nunca considerou. Talvez tenha convidado Jesus muito mais para especular, muito mais para tentar prová-lo em alguma coisa, como era comum dos fariseus e saduceus com relação ao Senhor Jesus. Então talvez tenha sido até por isso, mas de certa forma o próprio Jesus começa a demonstrar mais à frente que ele não considerou, ele não deu importância, ele não honrou o mestre naquele momento, ele não honrou de maneira alguma. E a mulher entra e começa a fazer isso. Aqui vale um apontamento também sobre essa questão desse vaso de alabastro. Olha, o que é que a gente pode tirar disso? Geralmente as mulheres tinham um vaso desse, né? Elas juntavam dinheiro durante toda a vida, porque um vaso desse hoje, se a gente for considerar, seriam alguns R$1.000. Há alguns autores que dizem que um vaso desse valeria entre 12 e 15 mil reais tranquilamente, certo? Era um vaso pequeno, como fosse um perfume, algo pequeno. E simplesmente valia esse valor, esse dinheiro todo. Essa mulher é uma pecadora, mas na verdade não se sabe muito bem a história dela, mas se pode supor que essa mulher, na posse desse vaso de alabastro, já significava o quê? Que ela estava se preparando para um casamento. Então essa mulher, desde a sua infância, ou da sua adolescência ou pré-adolescência, ela já tinha começado a economizar dinheiro e simplesmente ela sonhava com algo mais, que era o que as judias nessa época faziam, que era se casar e tudo, e ela precisava esse bálsamo, esse bálsamo presente, esse unguento presente dentro desse vaso, ele era colocado no corpo dela, né? Ela era ungida com aquilo ali na noite de núpcias. Então, para que isso? Para que ela pudesse ter a noite de núpcias com seu marido e pudesse estar super, hiper cheirosa. O povo judeu deve ser um povo muito cheiroso, viu, amados? Porque eles sempre são muito atentos a essas coisas. Então, a mulher judia, nessa época, numa noite de núpcias, ela usaria aquele vaso, todo aquele unguento ali, que passaria no corpo dela todo, para poder se deitar com o seu marido na noite de núpcias. Mas ela tinha esse vaso, isso significa que provavelmente o pai dela e os irmãos, se ela teve irmãos ou não, mas o pai dela, a mãe dela morreram e tudo, e ela não teve alternativa senão ir buscar na prostituição o seu sustento, porque a mulher jovem ia se prostituir quando ela não tinha um pai e quando ela não tinha um irmão que pudesse bancá-la, ou o marido, né? Nesse caso ela não tinha um marido, porque ela possuía esse vaso. Então já entendemos aqui que ela não tinha sido uma mulher casada, ela não foi uma mulher casada. Então provavelmente o pai dela morreu, se ela tinha irmãos também deve ter morrido, e ela ficou sozinha. E como era jovem, né?
na época que isso aconteceu, supomos isso, e existe muita base para essa suposição, para essa dedução, certo? Existe muita base para isso. Ela simplesmente guardou esse vaso, né, para uma ocasião que nunca viria, porque uma mulher que foi prostituta não se casaria jamais. O povo judeu, os homens dessa época não se casariam com uma mulher que foi prostituta, certo? Não se casariam. E o que é que acontece? Ela tem esse vaso, e ela chega e ela quebra esse vaso aos pés de Jesus. E ela quebra e ela começa a ungir Jesus. E ali ela demonstra uma tamanha honra. Ela honrou Jesus aí. Quando ela quebra esse vaso, ela começa a ungir Jesus, ela trouxe sobre ele assim uma figura de uma honra inimaginável, né, para uma mulher com relação a um rabino nessa época. E isso talvez tenha causado até uma certa inveja, certo? E ele começa no seu pensamento a desqualificar Jesus por causa disso. Mas vamos continuar o texto, né? Então, aqui já o versículo 39. Ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo, não, já li esse aqui, o 40 agora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, olha aí o nome do fariseu. Uma coisa eu tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Pura falsidade. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Então, uma pessoa tinha 2 devedores, ou seja, ele tinha emprestado dinheiro ou alguma outra coisa, e um desses devedores dele devia 500 e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos, ou seja, perdoou 500 denários de um e 50 denários de outro. Aí ele faz a pergunta aqui, ó. Ele disse que foi perdoado, né? Qual deles, portanto, o amará mais? Olha a pergunta de Jesus. Hoje a gente diria que seria o quê? Uma pegadinha, uma trollagem, né? Porque Jesus dá esse exemplo, né? Faz esse tipo de parábola e a partir daí ele lança uma pergunta ao fariseu. Um homem tem 2 devedores e credor, emprestou dinheiro a 2 pessoas. Um ele prestou 10 vezes mais do que o outro. Nenhum dos 2 tinha com o que pagar, nem o que tinha pego o dinheiro maior, nem o que tinha pego o valor menor tinha com o que pagar. Ele perdoou os 2. Aí ele se vira para o fariseu e diz assim, qual dos 2 o amará mais? Veja a resposta do fariseu, do Simão. 43. Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. Certo? Dessa vez, Jesus disse que ele julgou bem a situação. E Jesus se volta, né, para a mulher, conversando com Simão ainda, ele aponta para a mulher assim, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ósculo é um beijo no rosto, certo? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa a beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Vamos lá. O que é que Jesus está falando aqui para ele? Verdadeiramente, Jesus não tinha sido honrado por esse fariseu. Porque era comum nessa época, quando se recebia alguém importante em casa, as coisas que se faziam, vamos dizer assim, o protocolo, vamos dizer assim, exigia que se fizesse algumas coisas. Então, como ele estava recebendo um mestre, um rabino que era Jesus, então ele deveria fazer essas coisas, né? Deveria ter água para os pés de Jesus. Então, quando Jesus chegasse, Jesus ia sentar num banquinho e ele ia trazer um escravo, né? Geralmente era um escravo que vinha, e o escravo lavava os
pés de Jesus, lavaria os pés de Jesus e secaria com uma toalha. E Jesus começa a dizer: não me deste água para lavar os pés, mas esta mulher, desde que chegou, ela molha, né, os meus pés com suas lágrimas e seca com os cabelos. Veja bem o nível que ela foi. Ela foi um nível muito mais, ela desceu muito mais do que um escravo. Porque um escravo, ele molhava os pés daquele senhor com água e secava com uma toalha. Mas essa mulher, ela foi num nível muito mais profundo do que um próprio escravo. Ela chegou e molhou aos pés de Jesus com suas lágrimas e secou com seus cabelos, né? E a partir daí Jesus continua. E Jesus fala agora sobre o ósculo, o beijo, né? Não me deixe o ósculo, porque deveria ser recebido assim, com um beijo no rosto. Mas essa mulher, desde que chegou, não deixa o quê? Não faz o quê? Não deixa de beijar os meus pés. E depois ele ainda replica: não ungiste minha cabeça com óleo, porque seria algo importante para ser feito. Também deveria ser feito com alguém que merecia uma posição de honra como Jesus, porque Jesus era um rabino, Jesus era um mestre. Então Jesus merecia isso, Jesus precisava ser honrado dessa forma na casa de um fariseu, na casa de um judeu. Mas ele não fez isso. Mas ele disse: mas ela ungiu não os meus cabelos com óleo, viu? Ela ungiu os meus pés. Quer dizer, o que ela fez foi num nível muito mais profundo. E aí Jesus se volta para ela, nós estamos finalizando a ministração. E Jesus se volta para ela e diz: por isso te digo, perdoados-lhe são seus muitos pecados, porque ela muito me amou, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então ele começa a dizer, ele diz aqui, olha, perdoado, ele diz a Simão, perdoado estão os muitos pecados dela. E aí Jesus já diz a ele: não é que eu não saiba que ela seja uma mulher pecadora, ela é uma mulher pecadora, mas ela foi perdoada dos seus muitos pecados, porque ela muito amou, porque ela muito amou, ela o adorou com intensidade. E isso é uma expressão do amor, a adoração é uma expressão do amor. Então disse a mulher, versículo 48, perdoados são os teus pecados. E complementa, né? E aí vem a continuidade do texto assim: os que estavam sobre a mesa começaram a dizer: quem é este que perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Gente, esse nível aqui que essa mulher fez, a adoração, ela não pode estar presente onde não existe amor. Onde não existe amor, não pode haver adoração. Porque se não existe o amor verdadeiro por Deus, por Cristo, quando você levanta as suas mãos no louvor, na adoração, na igreja, aquilo ali não passa de um ato vazio. Um ato vazio, porque a verdadeira adoração, ela está pautada no amor. E essa mulher mostrou que nível de adoração ela pôde chegar. Ela desceu ao nível inferior aos escravos para poder honrar Cristo. Que nós possamos receber essa mensagem e entender que precisamos adorar, mas precisamos amar bastante a Cristo e reconhecer todos os nossos pecados. E para você que ainda não fez uma aliança com Cristo, eu quero te dizer: os teus pecados podem ser perdoados, porque não existe pecado que Cristo não possa perdoar. Não existe pecado. Você pode ser o maior pecador que você imagina. Ei, Cristo morreu por você na cruz. Amém? Qualquer coisa, nos procura. A gente tem nossas redes sociais, que são divulgadas também no YouTube, tudo. Nos procura, que a gente pode também te ajudar. Se não, procura um pastor perto da tua casa, se você se sentir melhor, tá bom? A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Aleluia. Sentir tuas afeições por mim, não consigo me esconder, oh não consigo mais temer, não consigo mais temer. Já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti.
contemplar. Eu poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Jesus, Jesus, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero olhar na face do meu Criador, só quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Só quero olhar na face do meu Criador, só quero olhar na face daquele que primeiro me amou. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Só quero olhar na face do meu Criador, só quero olhar na face daquele que primeiro me amou.